Estamos de volta, vamos agora bater um papo com o deputado Alberto Feitosa, que está no estado de Pernambuco. Para esta conversa, eu vou chamar para a mesa Marcelo Jorge e Eduardo Negrão. Vamos ao bate-papo com o deputado Alberto Feitosa. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com o deputado Alberto Feitosa, do PSC do estado de Pernambuco, partido que é presidido pelo deputado federal André Ferreira. O deputado Feitosa é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar e hoje exercendo esse cargo legislativo. Para esta conversa, eu tenho aqui o nosso colega Marcelo Jorge, jornalista de Pernambuco, e Eduardo Negrão, de São Paulo. Muito boa tarde, deputado Alberto Feitosa. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde, Eduardo Negrão. Boa tarde, Sandro de Moura. Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde, Marcelo Negrão. Estou à disposição. Marcelo Jorge, eu vou dar a honra da casa para você fazer a primeira pergunta, já que você está no estado do nosso entrevistado. Você com a primeira pergunta para o deputado. Deputado, boa tarde para o senhor. Muito grato por nos atender. Mas, deputado, eu vou direto ao assunto. Estamos vivendo um momento muito difícil para o mundo, para o Brasil, não é diferente para o nosso estado de Pernambuco. E, recentemente, aí o senhor pediu uma intervenção na saúde de Pernambuco, uma intervenção federal na saúde. Aí o vice-líder do PSB na Assembleia Legislativa, o seu colega deputado estadual Sivaldo Albino, falou que o senhor está fora ou estava fora da realidade. Só que a gente está assistindo aí uma situação muito difícil, né, com visitas da Polícia Federal à Prefeitura do Recife. Como é que o senhor analisa nesse momento, passado esse episódio aí, quem estava ou quem está com a razão, deputado? Bom, logicamente, se eu fiz o pedido de intervenção, eu acho que eu estou com a razão. E vou tentar convencer a quem está nos assistindo o porquê eu estou com a razão. Como você bem disse, nós primeiro vamos analisar sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista de gestão, tivemos aquilo que jamais imaginávamos como recifense assistir. 3 vezes a Polícia Federal visitar a sede da prefeitura. E aí nós vimos também os números de mortos, de pessoas que perderam a vida por Covid-19, Pernambuco liderar esses números e o Recife também como a capital. Vimos, inclusive, eu disse isso desde o dia 31 de março, que as ações que eram praticadas pelo governo do estado e pela prefeitura da cidade do Recife, mais particularmente, porque parece que o governador do estado de Pernambuco só ouviu e só ouve até hoje o prefeito da cidade. Haja vista um detalhe, que quando ele decretou medidas mais duras, que ele chamou de quarentena ou lockdown, que é um termo em inglês, eu tive a preocupação de ligar para colegas deputados estaduais, ninguém foi ouvido. Tive a preocupação também de ligar para vereadores da cidade do Recife e de outras cidades que foram ali naquela ocasião, cidades aqui da região metropolitana, nenhum vereador foi ouvido, e vereador da base dos prefeitos. Tive a preocupação também de ligar para os prefeitos, também os prefeitos não foram ouvidos. Então, as medidas não foram muito acertadas, ao ponto de que se levou as pessoas a deixar de andar nos seus veículos, carros e motocicletas, usando isso de forma alternada, e toda vez que é aplicada essa medida, você faz isso para que as pessoas utilizem, então, o transporte público. O transporte público é o segundo ponto de contaminação de qualquer doença viral. O primeiro ponto de contaminação, logicamente, são os hospitais e laboratórios, e o segundo ponto são os transportes públicos. Transporte público, até hoje, é pauta de todos os telejornais e matérias jornalísticas. Eu acho que o Marcelo Jorge sabe muito bem o que eu estou dizendo. Os transportes públicos aqui em Recife, terminais de ônibus abarrotados, ônibus superlotados. Então, a gente viu que faltava, como falta até hoje, capacidade para a prefeitura da cidade do Recife e, particularmente, principalmente, o governo do estado, de administrar a crise. Tinha que pedir socorro a alguém. E o socorro, então, a gente resolveu pedir ao governo federal. Então, o que é que diz, só para encerrar, que disse um dos médicos nessa live, o doutor Blancar Torres, um médico de 42 anos de profissão. Essa é uma doença que não é uma doença hospitalar. Essa é uma doença ambulatorial.
Você está assistindo a entrevista com o deputado Alberto Feitosa, que é do PSC do estado de Pernambuco. Continue ligado com a gente, manda o seu WhatsApp, manda a sua pergunta. Nós queremos fazer o registro da sua presença aqui na participação do programa Com o Brasil Nordeste. Vamos voltar à entrevista com o deputado Alberto Feitosa, de Pernambuco. Quero dizer que o doutor Marcos da Amazônia, que já tratou muita gente também de malária e de outras doenças similares, faz essa mesma afirmação. Eduardo Negrão, que está na capital, que tem o maior número que tem a maior comunidade nordestina fora do Nordeste. Eduardo Negrão, sua pergunta para o deputado Alberto Feitosa. Boa tarde, deputado. Indo direto ao assunto, o Covidão, como vem sendo chamado, é um escândalo generalizado. Infelizmente, aí em Pernambuco, as provas se avolumam. No Rio de Janeiro, hoje, foi preso o ex-secretário de Saúde, com 6 milhões em casa. E, no meio de tudo isso, tem essa figura estranha que nós tentamos levantar para uma reportagem especial, chamado Consórcio Nordeste. Houve até a inauguração de um escritório que reuniria os 9 estados, não se sabe bem para quem em Brasília. Nós não conseguimos achar o endereço do escritório, nem site, enfim, é uma entidade meio espírita. Não obstante, já comprou 300 respiradores, dos quais só foi recuperado 299. Infelizmente, Pernambuco é um dos signatários, infelizmente, porque o prejuízo é do povo de Pernambuco. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor entende por esse consórcio Nordeste. Só para complementar a pergunta do Negrão, eu queria complementar, deputado, perguntando se o senhor sabe quanto custa aos cofres do estado de Pernambuco fazer parte desse consórcio Nordeste e o que ele já trouxe de objetivo, de vantagem para o pessoal aí do seu estado. Eu sei dizer o seguinte, que desde o seu primeiro momento da sua instalação, eu disse que era um consórcio totalmente desnecessário e que tinha um fim difuso daquilo que se apresentava. O objetivo do consórcio era manter ativo 9 governadores que passaram vergonha ao sair dos seus estados e irem visitar Lula preso e foram barrados por uma juíza de primeira instância. E o consórcio, inclusive, dito pelo general Girão, é um filhote do Fórum de São Paulo. E digo mais, esse consórcio tem claramente o objetivo de fazer política contra o governo federal, mantendo ali, talvez, uma forma autorizativa de se ter recursos do Estado para poder estar trasladando assessores e trasladando governadores para a reunião, que até agora eu não vi trazer nenhum ganho para a sociedade pernambucana. Até porque eu me lembro muito bem que ele foi anunciado que ele seria muito importante para se reduzir o custo de medicamentos, de equipamentos médicos, antes até da Covid-19. E o que a gente viu foi isso que vocês assistiram. Foi uma operação malfadada, liderada pelo governador da Bahia, que é do PT, que comprou aí essa quantidade de respiradores que não chegaram, que os estados pagaram a primeira parcela, aqui em Pernambuco teve um prejuízo de mais de 13 milhões e meio, uma parte foi devolvida e quando foi devolvida com o valor, com o cálculo do euro diferente, ou seja, até esse prejuízo nunca mais vai ser recuperado. Deputado, agora eu vou fazer aqui uma pergunta ao senhor. Só no orçamento de 2020, empenho de recurso aí para o seu estado, Pernambuco, está previsto cerca de quase 450 milhões de reais. Eu acho que 308 milhões já foram empenhados. Eu estive visitando o Polo Têxtil aí de Pernambuco, os empresários reclamando aquilo lá tudo fechado, poderia ter sido utilizado para produzir máscaras, EPIs para proteger a população. Eu fui um dos primeiros a denunciar in loco. Eu estive lá em Santa Cruz de Capibaribe, lá em Toritama. Eu entrei nas fábricas e os empresários lá desesperados querendo fornecer material. O governo do estado não só não protegeu a população, que poderia ter colocado essa máscara no rosto de todo cidadão pernambucano, o governo federal já mandou uma cifra altíssima aí para o estado de Pernambuco. O senhor poderia me dizer, além
do fique em casa e de mandar fechar as portas dos comércios, o que o governador de Pernambuco mandou fazer com esse dinheiro do governo federal que foi aí para o seu estado? Olha, primeiro deixa eu lhe dar um dado que eu recebi agora para poder participar de uma reunião com o general Girão. Então, vamos lá. O governo do estado de Pernambuco recebeu 997 milhões 46.900 reais. As prefeituras receberam 724 milhões 454.303 reais, totalizando 1.721.501.203 reais. Aí você me pergunta, o que é que a gente viu? Bom, vamos ser honestos, a gente viu algumas ações serem feitas, mas ações que não foram assertivas. Vou começar por parte do governo municipal. É inadmissível você ter uma Arena da Copa parada, você ter um Geraldão, um estádio Geraldão, que quem anda por aqui por Recife sabe que há 7 anos está em obra, já dava o recurso ali aplicado para fazer 2 reformas. A gente tem um centro de convenções e ver a prefeitura da cidade do Recife espalhar a Covid-19 com 7 hospitais de campanha, colocando um, inclusive, no próprio Hospital da Mulher. É um absurdo. A gente viu também compras de equipamentos que, segundo o próprio Tribunal de Contas, a quantidade que foi paga de 87 milhões de reais a uma única empresa de matéria de proteção foi 4 vezes mais do que todo o estado de São Paulo comprou para o enfrentamento da Covid-19, onde teve os maiores números. Eu tenho dito que a intervenção federal seria muito bom. Primeiro, porque daria um novo rumo à aplicação desses recursos e também um novo rumo na estratégia de combate e enfrentamento ao Covid. Esse recurso deveria ser aplicado e seria muito mais barato num tratamento preventivo. Eu tive a oportunidade, inclusive, só para responder, e vou finalizar essa resposta, de fazer um vídeo em frente ao Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, LAFEP. Quem é daqui conhece muito bem. Eu tenho conhecimento que todo o tratamento de quem for acometido pelo Covid-19 custa, se fosse fabricado pelo LAFEP, R$ 5,00. A hidroxicloroquina, a azitromicina e o óxido de zinco, R$ 5,00. Se você pegar esses 11 milhões que foram destinados para a compra dos respiradores, dava para 2,5 milhões de pessoas, ou seja, 1 milhão a mais de pessoas do que toda a população recifense. Então, está na cara de que esses recursos foram muito mal aplicados. Aqui foi feito tudo errado e o dinheiro muito mal aplicado. Isso eu disse que vou encerrar, mas o que mais me chamou a atenção, vocês estão acostumados a pagar por algum serviço antecipado, a não ser cinema? Não. O que é que aconteceu aqui? O Tribunal de Contas emitiu uma cautelar ao governo do estado de Pernambuco, que estava pagando 100% a uma organização social dos leitos, e que os leitos apenas estavam disponíveis para ocupação apenas 36% dele, ou seja, e esse pagamento foi feito antecipado. Quando descoberto pelo Tribunal de Contas, ficaram de saia justa e disseram que, no final, iriam fazer um encontro de contas, uma conta de padaria. Eu não acredito nisso, nem o Tribunal de Contas, por isso que notificou e vai ser aberto também um inquérito contra o governo do Estado para se apurar mais uma demonstração de que o dinheiro aqui foi muito mal aplicado. Marcelo Jorge, a gente já está ficando com o nosso tempo um pouquinho apertado, mas eu quero que você faça mais uma pergunta ao deputado Alberto Feitosa. Bom, deputado Alberto Feitosa, em março o senhor foi expulso, do Partido Solidariedade, por segundo Executivo Estadual, está em dissonância com o alinhamento da sigla no Estado. Tornou-se uma voz oposicionista muito forte. Recentemente, o senhor apresentou-se aí, vem se apresentando como pré-candidato à Prefeitura do Recife, vem recebendo o apoio de diversas lideranças, inclusive o presidente estadual do Partido Patriotas, o deputado Pastor Eurico, apresentou também uma solidariedade ao senhor, e fazer esse trocadilho de solidariedade, mas um apoio, E os Ferreira, lá de Jaboatão, o Anderson, o André Ferreira. Mas, nesse momento, e recentemente, o senhor teve uma reunião muito importante
O presidente Bolsonaro disse, pelo menos no início do ano, e vem dizendo que não vai subir em palanque nos municípios desse país. Em virtude de tudo isso, né? No entanto, só teve uma reunião com o Coronel Meira, com o Gilson Machado Neto, que é um homem de confiança do presidente Bolsonaro. Isso podia soar, sinalizar aí um gesto do Palácio do Planalto em relação a um apoio, ou um suposto apoio a uma pré-candidatura, a sua pré-candidatura, deputado? Bom, primeiro eu quero dizer que eu sou o único pré-candidato que assumo publicamente que quero o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que já tem algumas pessoas fazendo alguns adesivos, que é permitido nesse período pré-eleitoral, com minha imagem e a do presidente Jair Bolsonaro, que fui o único pré-candidato naquele dia. É isso aí, naquele dia. Negrão, você está para o Brasil inteiro, você é bom. Vamos lá. Vamos lá, deputado. Naquele famoso dia, acho que foi no dia 27 de maio, que teve aquela conversa que o Moro ameaçou, então, que ia soltar uma bomba, que ia acabar o governo Bolsonaro. Eu fui o único parlamentar pernambucano a emitir uma nota imediatamente às palavras do presidente, na coletiva que o presidente deu à imprensa, dizendo assim: ninguém governa governante, e defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu assumo claramente que desejo, que defendo o governo federal, a pauta do governo federal é aquela pauta de quando o vídeo foi exposto do presidente, que a gente viu ali um patriota, um homem preocupado com a nação, cobrando dos seus ministros, defendendo a economia liberal. Então, eu defendo essa pauta e quero sim o apoio do presidente Jair Bolsonaro. As bandeiras do governo Bolsonaro, e em 2022 apoio declaradamente o presidente Jair Bolsonaro para a reeleição de presidente da República. Eduardo Negrão, sua pergunta para o deputado Alberto Feitosa. Só para concluir o raciocínio do deputado Feitosa, ele falou sobre Recife. Eu queria que o senhor, se possível, fizesse uma análise das capitais próximas, aí, Aracaju, Natal. Como que o senhor vê a influência, um apoio potencial para os diversos candidatos dessa capital? Enfim, quais as chances dos aliados do Bolsonaro vencerem em outras cidades chaves aí do Nordeste? Já que o Nordeste hoje é a coisa mais homogênea que tem, né? Os 9 estados são governados por governadores de esquerda. Então, como é que o senhor avalia o desempenho de candidatos de direita, pelo menos nas cidades mais próximas aí, nas capitais? Bom, primeiro, muito boa pergunta. Eu tenho andado muito e andado em todas as comunidades. A gente sabe que a classe média e até a classe média alta tem uma simpatia muito maior pelo presidente Bolsonaro. Mas me espantou muito e causou muita surpresa positiva o fato de todas as comunidades que eu chego, de forma inusitada, chama alguém e pergunta: e aí, quem é seu candidato a presidente da República? E eu ouço, sem medo de errar, a cada 10 pessoas que eu pergunto, 7, 8 dizem que vão votar no presidente Bolsonaro, e alguns dizem até que votou. É bom lembrar que o presidente Bolsonaro, inclusive, ganhou as eleições aqui no Recife, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, ontem conversando com um pesquisador, ele disse que fechou uma pesquisa em João Pessoa, Eduardo Negrão, e dizendo que ficou impressionado que em João Pessoa a aceitação do presidente é acima dos 50%, que acredita num Brasil mais livre, num Brasil onde nós possamos cada vez mais ter a certeza que a nossa bandeira é verde e amarela, num Brasil mais que valorize os princípios éticos, o princípio da boa aplicação dos recursos públicos, o respeito à família e à nossa pátria. E a todos que vão nos assistir, o programa vai passar boa tarde a todos, e por aqui, por Recife, vocês podem contar que tem um parlamentar que defende a nossa nação, que defende o nosso estado de Pernambuco e que defende a nossa cidade do Recife. Eu quero aqui agradecer ao deputado Alberto Feitosa. Antes, fazer aqui uma homenagem a um conterrâneo nosso, que é também jornalista e apresentador, o Siqueira. Já que o deputado falou da Polícia Federal, Siqueira disse que a Polícia Federal é o melhor remédio para a Covid.
desde que a Polícia Federal começou a bater na porta de prefeito e governador, que o número tem caído sistematicamente. Siqueira, muito obrigado pelo aprendizado de sempre. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado e que haja muita saúde, muita paz no seio da sua família. Deputado, boa sorte aí na sua nova empreitada. Obrigado, Marcelo Jorge. Obrigado, Eduardo Negrão. Até a próxima. Até a próxima.